Boa noite, a paz a todos. Já podíamos ir para casa, porque o Senhor tem falado grandemente aos nossos corações. Mas eu pergunto a você, e está disposto a ouvir mais um pouquinho? Porque nessa noite o Senhor convidou a mim e a você, para dizer assim, senta aqui, filhos, vamos ter uma conversa? Vamos falar de muitos assuntos que às vezes a gente tem deixado de lado com a correria do dia a dia? Vamos lembrar algumas coisas? Vamos olhar um pouquinho para dentro de nós. A minha mensagem diz assim: o que temos carregado na nossa bagagem? E eu convido você para juntos descobrir. Mas para isso vamos ler? Gostaria que os irmãos lessem comigo Mateus 18, do 21 a 35. O Senhor já tem falado grandes coisas na nossa jornada que nós passamos. E Ele quer falar um pouquinho mais conosco. E Mateus 18, 21 a 35, fala o seguinte: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus então contou uma parábola do servo incompassível. Mas Jesus antes disse a Pedro: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. E Jesus, para ilustrar aquilo que ele estava ministrando sobre o perdão aos seus discípulos, ele conta uma parábola. Ele disse assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com o seu servo. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 denários. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciando, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Ah, irmãos. Então, outros conservos viram aquilo, e eles então foram avisar o rei. Então o Senhor, chamando ele na sua presença, falou: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicasse. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. E Jesus diz assim: assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoasse cada um a seu irmão as suas ofensas. A gente tem visto a grandeza do amor do Senhor. Como bem foi falado aqui, nós estamos numa jornada. E nessa jornada, nós acumulamos muitas coisas, não é? Nós acumulamos experiências, e essas coisas, elas vão sendo colocadas numa bagagem invisível. E muitas das coisas, às vezes, é coisa que o Senhor já nos pediu para deixar, para não levar. Mágoas, orgulho, falta de perdão. E muitas das vezes, a gente até compreendeu, mas às vezes a gente pega essas coisas e coloca numa bagagem e fala: eu vou aguentar levar, né? Afinal de contas, a dívida não é minha, a dívida é do outro, né? E muitas das vezes, nessa caminhada, meu amado, o Senhor Jesus, Ele vem e Ele nos confronta com a tua palavra do perdão.
E a gente, quando olha para isso, fala, mas não é justo. Não é justo. Quando Pedro falava, quando Jesus explicava ali aos discípulos sobre o perdão, Pedro todo feliz, falou, mas Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão quando pecar contra mim? E Pedro já falou 7 vezes. Pedro achou que ele estava sendo generoso, porque na cultura judaica, 3 vezes já é o suficiente para perdoar. Mas não foi a resposta que Pedro gostaria, né? Jesus falou para ele, não Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Pedro ficou ali, irmãos. Lá em Lucas 17, quando Jesus falava para eles também referente ao perdão, os discípulos olharam para Jesus e falaram, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque se nós olharmos para nós, irmãos, como bem foi falado aqui, o quão nós necessitamos do Espírito Santo. E o quanto nós temos que guardar o nosso coração. Como foi falado aqui, o quão nós precisamos ter fé. E quando nós precisamos da dependência do Senhor. Quando aquele servo chegou diante do rei, ele chegou com uma dívida impagável, irmão. A ponto daquele rei falar, ei, eu vou levar a tua família, teus filhos e tudo que ele tinha, e mesmo assim, não ia pagar. E aquele conservo, ele implorou. E aquele rei teve misericórdia. Mas aquele servo, ele saiu dali, perdoado, mas ele não compreendeu aquele perdão, meu irmão. Ele entendeu que tinha sido prorrogado a dívida dele. E ele sai tão desesperado com aquilo, que ele chegou e pegou com o servo dele pelo pescoço. E os demais que havia compreendido a grandeza daquele perdão, falou, rei. E o rei chegou àquele servo e falou, ei, eu te perdoei. A tua dívida era impagável. E tu não perdoaste algo tão pequeno? Sabe, querido, a palavra de Deus diz que nós herdamos uma dívida impagável. Quando Adão e Eva pecou lá, essa dívida se estendeu até nós. É uma dívida impagável. Nós devemos uma dívida impagável a Deus. E a palavra nos diz que não foi ouro e nem prata que pagou a nossa dívida, mas foi o sangue de Jesus, porque é impagável. Mas a nossa vida continua. No nosso caminho vai ter um pouquinho de tudo. Como bem diz, quando nós encontramos Jesus, Ele não disse que não teríamos aflições. Ele não disse que não teríamos frustrações. Ele não disse que às vezes iríamos decepcionar um ao outro. Às vezes iríamos ferir um ao outro. Mas Ele disse, ei, eu te dei o antídoto. Eu te dei a misericórdia. Eu te dei o perdão. Mas o Senhor, Ele pergunta a mim e a você essa noite. O que está carregando nessa sua bagagem invisível? O que tem dentro dela? Coisas boas? Ai, mãe, eu tenho muita fé. Amor, paixão, perdão. Coisas maravilhosas. Mas há pesos tão perigosos, que às vezes na caminhada da vida, a gente sem perceber, a gente abre a nossa bagagem e pega um rancor como uma pedra e coloca dentro. Pega o orgulho e coloca dentro. Pega a falta de perdão e coloca dentro. E de repente, a gente vai ficando o quê? Cada dia mais pesado. Cada dia mais a caminhada fica difícil, cada vez mais você quer se afastar do Senhor, cada vez mais você pensa que está impossível. E o Senhor está dizendo assim, o que está carregando? Fala-se, quando a gente não perdoa, a gente não deixa ir, a gente prisiona. E a gente sabe, querido, que quando alguém nos fere
profundamente, o primeiro sentimento que vem, qual é? É amor? Não. O primeiro sentimento que vem é ódio. E a gente guarda. Falam-se que quando a gente guarda e a gente não perdoa, é como se a gente tomasse um copo de veneno, esperando que o outro morresse. A gente já pensou assim? Jesus leva, Jesus isso. E isso vem caminhando conosco. E isso é tão sério, irmão. Tão sério, porque às vezes o orgulho, o nosso coração enganoso, nos cega. E a gente acha que a gente tem razão. A dor está ali, o coração está doendo, a noite não dorme. As coisas estão acontecendo e você... Não, eu tenho razão. Porque o nosso coração é enganoso. Ele alimenta o nosso orgulho. E deixa a carne agir e não a vontade de Deus agir. O pastor falava aqui no domingo, mesmo que você não compreenda, imite Jesus. Quando Jesus estava na cruz, e não tem como a gente mensurar a dor dele, né, amados? Ele olha aqueles que estavam torturando ele. Antes dele dar o último suspiro, ele olha e fala assim: perdoa, eles não sabem o que fazem. Ei, perdoa. Essa pessoa não sabe o que ela está fazendo. Ei, perdoa, deixa ir. O perdão é uma chave que abre uma cela onde você está preso e achando que é o outro que está preso. Queridos, eu vivenciei uma história de uma jovem, linda, adoradora, agraciada por Deus. Ela e sua esposa adoravam ao Senhor. E quando eu fui congregar naquela igreja, eu a vi e ela fazia tratamentos, passava por psicólogos, passava por muitas... Tomava os medicamentos, tudo. Só que aquela jovem, mesmo se tratando, ela não havia ali resultados. Até que um dia, falaram para ela: olha, tem uma outra médica. E ela agendou com essa médica. E naquele período ela não tinha quem a levasse, porque ela tinha síndrome do pânico, então ela não podia, ela não andava para lugar nenhum sozinha. O esposo naquele dia não podia levá-la. E aí, a pastora que sempre levava, que era a pastora da igreja, ela falou: Viviane, eu não vou poder levar. Você leva? Eu falei: levo. E eu fui orando, irmãos, porque a gente levava ela para a igreja, ia na casa dela, levava ela para a igreja, da igreja para casa. E era uma jovem linda. Só que a vida daquela jovem estava sendo ceifada, aos poucos. E quando ela chegou naquela médica, eu orava, eu falei: Senhor, diga hoje o que está ceifando a vida dessa jovem. Tirou a alegria dela de viver. E naquele dia, o Senhor usou a vida daquela médica para dizer a ela: ei, deixa isso sair de você. Essa mágoa, essa dor, esse ódio está ceifando a tua vida. Você vai perder o teu casamento, você vai perder a tua casa, você vai perder tudo. Você está perdendo a tua vida. Deixa hoje, entrega hoje isso ao Senhor. E ela disse: se você não conseguir falar com ninguém, coloca num papel, põe para fora isso, porque isso está te machucando, deixa ir. E ela falou com autoridade com aquela jovem, porque a vida daquela jovem estava sendo ceifada pelo sentimento de ódio, de um relacionamento que ela havia se frustrado. E ela não conseguia ver, irmãos, que ela estava perdendo um outro casamento, que ela já estava perdendo a própria vida. Ei, o Senhor está dizendo: deixa, entrega a Ele hoje, entrega a Ele hoje. O Senhor está falando: examine o teu coração, o que você está carregando. Quando aquela jovem fez isso, quando ela fez aquilo que o Senhor alertou, ela se despertou, meu irmão. Essa jovem hoje continua louvando ao Senhor com fôlego de vida e com uma alegria que não havia antes.
quando o inimigo tentava ceifar, quando o Senhor diz, ei, quando tu não perdoa, os atormentadores vão te atormentar, vão tirar a tua alegria, vão tirar o prazer da tua vida de viver, e o Senhor diz, chega hoje, o teu lar está, deixa hoje, perdoa hoje, ei, não vai lá pegar seu servo pro pescoço não, deixa Jesus cuidar dele. Deus não disse que o perdão, a dor deixou de existir. Mas Ele disse que a justiça é dEle, não é minha nem sua. Deixa ir. Sabe o que aconteceu com aquela jovem? Hoje ela dirige. Hoje ela trabalha. Hoje ela vive a vida abundante que Cristo deu para ela na cruz e para mim e para você. E hoje Ele convida a mim e a você. Há algo nessa bagagem? Há algo que você precisa deixar diante do Senhor hoje? Ele te convida a deixar. Sabe por quê? Assim como Ele teve misericórdia de mim, de você, Ele diz, tem misericórdia do seu próximo. Assim como eu e você fomos perdoados, Ele diz, ei, perdoa, perdoa. Porque hoje Ele te trouxe aqui para dizer, ei, eu não quero que tu volte com esse fardo para casa. Eu não quero que você volte com essa bagagem para casa. Deixa diante de mim. Deixa. E volte para a tua casa leve, para que a tua caminhada seja leve. E a vida do Senhor preparou para ti, venha fluir. E que tudo aquilo que tenha bloqueado isso, na noite de hoje, o Senhor diz, ei, entrega para mim. Permita ao Senhor fazer isso hoje. Deixa. Ele está falando assim, deixa. Libera o teu coração. Que o Senhor hoje, que o amado Espírito Santo continue ministrando ao teu coração. Que hoje você possa abrir essa bagagem e dizer, Pai, eu coloco diante de Ti, eu te entrego. Que assim seja. Em nome de Jesus. Deus abençoe.